Um relacionamento onde as escolaridades são muito diferentes pode dar certo? Sim, o relacionamento pode dar certo sim. Primeiro que a gente tem que diferenciar duas coisas. Uma é que quando a pessoa resolve se relacionar com alguém, não vai existir uma pessoa pronta. Uma pessoa que vai estar ali totalmente pronta, do jeito que você quer, né? Com o emprego que você imaginava. Não existe isso. Por que muitas pessoas acabam ficando sozinhas? Porque elas ficam nessa eterna busca desse alguém perfeito, porque esse alguém perfeito não vai existir. Então sempre vai existir alguns pontos que não vão combinar assim tanto com você, com a sua expectativa. Mas qual é o erro que pode acontecer com uma pessoa que se casa, que resolve se relacionar com alguém que não tem uma escolaridade no mesmo nível? Por conta dessa expectativa que vai conseguir mudar o outro. Como se ela tivesse o poder de transformar o outro e fazer assim, olha, você vai estudar agora e fazer assim, ele não tá estudando não, mas eu vou conseguir convencê-lo de fazer uma faculdade, eu vou fazer esse homem fazer um mestrado. Tem o poder de fazer isso? Tem pessoas que conseguem influenciar esse ponto? Sim. Mas pode ser que a pessoa não queira. E a gente não consegue interferir nas decisões do outro. A gente pode influenciar, incentivar, motivar, mas fazer com que o outro faça aquilo que a gente quer? Não. É uma decisão da pessoa, ela vai decidir. Então, antes de começar um relacionamento nessas condições, é importante sim vocês conversarem e chegarem a um acordo para vocês decidirem, caramba, vai ser desse jeito, e a pessoa vai conciliar com você, vai combinar se vai querer estudar, vai se qualificar e tudo mais, ou não, para que vocês não fiquem frustrados. Um outro ponto é para que ninguém se coloque como superior na relação, como se fosse o mais inteligente, ou mais culto, ou mais estudado. Isso deixa o relacionamento num desnível, e isso é ruim. Uma outra verdade é que o mundo mudou. E o mundo mudou, e hoje em dia, escolaridade não significa ganho financeiro. Tem muitos milionários que nunca entraram em uma universidade. Porque hoje em dia não existe mais isso. E a faculdade cada vez mais está mais complicada de estar lá dentro. Você vê muitas pessoas formadas com canudo na mão desempregadas. Porque, de fato, ter canudo, ter diploma não significa emprego, não significa ganho financeiro. O que significa ganho financeiro é a capacidade intelectual de estudar, de se reinventar, de criar uma coisa nova, de empreendedorismo. Isso é sim um ganho financeiro, mas só o diploma? Não, isso não significa nada. Então essa aqui é a grande questão, quando as pessoas acham, o que eu tenho que estudar. Você tem que estudar, mas tem que colocar em prática, em ação. E aí, vai fazer o que com esse conhecimento todo? Por isso que muitas vezes você vê pessoas com doutorado, pós-doutorado e não saem da faculdade, continuam estudando, vivendo de bolsa de mestrado, bolsa de doutorado, porque não consegue transformar aquele conhecimento todo em prática. Então uma pessoa consegue conviver com outras de desnível intelectual? Sim, mas se eles chegarem a esse acordo não querendo transformar o outro, nem jogando na cara do outro, se querendo ser parecer superior de alguma maneira. Respondi? Todo mundo entendeu? Coloca um joinha assim, ó, pra gente passar pra próxima, que eu vou responder outra, já que essa eu já tinha colocado nos stories. Acabei esquecendo esse balão aqui. Coloca aí pra mim, pra gente partir pra outra. Sim? Show de bola. Interage, minha gente. Isso, muito bem. Muito obrigada, meninas. Então, vamos lá. Rotem mais uma, então. 1 ou 2? 1 ou 2? Coloca aí. Coloca aí pra gente poder partir pra próxima pergunta. Eu vou responder a outra pergunta. 2. 1 ou 2. Eu vou estar no 1, só no 2. 2. Todo mundo no 2. 2. E outra coisa, eu vou deixar uma caixinha de pergunta. Eu vou fazer o seguinte hoje com vocês. Eu preciso que vocês interajam comigo, tá bom? Então eu vou deixar uma caixinha de pergunta. Pode ser a mesma que eu deixei já agora, que eu já deixei antes de começar essa live. Vou deixar aquela caixinha de pergunta lá. Vocês coloquem sugestões, né? Perguntas que vocês gostariam que eu respondesse aqui amanhã. E aí, as perguntas, que às vezes as pessoas fazem perguntas muito similares, as perguntas mais frequentes, ou que eu achar mais pertinente, que alcance mais a todos, eu vou fazer um rankzinho e vocês vão votar em quais são as 3 perguntas que a gente coloca amanhã
lá aqui pra gente fazer a live, combinado? Eu faço 3 stories, assim, aí cada story você responde um. Vamos lá. Então, deixa eu contar aqui. 1, 2, 3 para 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para 2. Então, é a número 2. Vou estourar a número 2, então, que ganhou número 2. Vamos lá? Estourei. Meu, vou estourar balão. Como saber se esse relacionamento não serve pra mim? Como saber se esse relacionamento não serve pra mim? Bom, essa pergunta seria ótimo, né? Que eu tivesse resposta pronta, assim, pra todos os casos do mundo, ó. Usa isso aí, vai dar tudo certo, vai ser maravilhoso. Eu recebo várias perguntas assim, como vou saber se é pra mim, se não é pra mim? E a grande questão, que essa pergunta é tão frequente, que ela compreende assim, sabe quando você tá num relacionamento e você, caramba, é pra mim isso? Eu quero ele pra mim, eu quero ela pra mim, o que eu vou fazer? Todo mundo gosta da pergunta, né? Então, como vou saber? Vamos fazer o seguinte, quando você tá num relacionamento, qual é a grande questão? Você pegar. Vou até voltar aqui a pergunta e depois eu vou deixar pra vídeo. Vou até me arrumar aqui, depois eu vou fazer um corte, que essa pergunta aqui alcança todos. Vamos lá. Como saber se esse relacionamento não serve pra mim? Como que você vai descobrir se essa pessoa com quem você está se relacionando não serve pra você? Você vai pegar e você vai entrar num estado de consciência. Como? Você vai descobrir o que você espera. Porque muitas vezes você pode estar esperando muitas coisas, está esperando um príncipe encantado, uma princesa, uma pessoa maravilhosa, e essa pessoa simplesmente não existe. Essa pessoa não existe e nunca vai existir. Alguém que não vai ter defeitos, que você não vai se incomodar com alguma coisa, com algum aspecto da vida dela. Você sempre vai se incomodar com algo. Sempre vai existir alguma coisa ali que você não vai estar muito feliz, muito, entendeu? Com agrado. Ai, que legal, essa pessoa fez isso. Não. Sempre vão existir coisas que vão te incomodar. Mas qual é o grande segredo? Você ter clareza daquilo que você não suporta. Então, faça uma lista. Pega um papel e coloca aí o que você espera dessa pessoa. Eu sempre falo sobre lista e pode parecer repetitivo, mas as pessoas não fazem lista. E quando a gente faz lista, algo poderoso acontece na nossa mente. A gente consegue visualizar e a gente percebe coisas que a gente não estava vendo antes, identificando antes. Então faz uma lista, olha, tá aqui os pontos que eu procuro e quais são os pontos que de fato me incomodam nessa pessoa. Então quando você escrever assim, ó, me incomoda, olha, ele é grosseiro, ele não me dá prioridade, não me prioriza, sempre tá disposto para sair com os amigos, para jogar um futebol, para jogar um videogame, para falar com todo mundo, mas quando é pra mim, isso não acontece. Quando é comigo, quando eu preciso de algo, não acontece nada. E isso tá me prejudicando, eu não gosto, e começa aquela questão toda. Então, o que você tem que fazer? Escreve essa lista das coisas que você espera que a pessoa tenha e das coisas que você está repelindo que ela tem de comportamento. Depois que você tiver convicção disso tudo, o que você vai fazer? O que dispara esse comportamento dele? O que nela te incomoda, sabe? Né? Pode ter algum homem aqui. Então, o que está acontecendo nesse comportamento que está fazendo ele ter esse comportamento? Eu suporto isso? Eu quero isso pra minha vida? Pra quem tá namorando, é a grande chance. As pessoas têm que entender que um namoro é uma fase de conhecimento. Alguém quer terminar namoro? Claro que não. Óbvio que não. Dá para mudar, as pessoas podem mudar e se transformar em pessoas maravilhosas? Sim, mas é uma escolha pessoal. Então, se no namoro você já está identificando características nessa pessoa que ela não quer mudança, que ela não quer se modelar, se no namoro, que é a fase da conquista, da paixão, do afeto, da afetividade, como que você vai mudar essa pessoa depois que ela casar, se nem no namoro ela te dava? Então tem decisões, tem pessoas que sofrem no casamento, mas porque elas já sabiam. Elas estavam no relacionamento, no namoro, elas já tinham identificado que aquela pessoa não tinha feedback, que ela não correspondia, que ela não dava atenção,
que ela não era carinhosa, não era um cara afetivo, era sempre um cara que não priorizava ela como assim, realmente uma mulher que merecedora de afeto, de atenção. Sempre era colocada em segundo plano. Você acha que quando você casar, você vai ser primeiro plano? Não. Porque no casamento se torna ainda mais intensa a relação. A amizade, então, olha, a cumplicidade um do outro tem que, ó, se encaixar ainda mais. Então, se isso não acontecia na fase do namoro, onde os dois não tinham aquele compromisso, que era a fase da paixão, você acha que quando passa da fase da paixão, que passa para a fase do amor, vai acontecer? Então, existem coisas que a gente passa porque a gente escolheu. Então, quando você estiver no seu relacionamento agora e estiver vivendo um momento assim, olha, eu já tenho meninas que estão namorando que falam assim, Vanessa, ele dava só uns puxões no meu cabelo. Quando ele ficava com muito ciúme de mim na rua, ele dava uns beliscões pra eu parar de falar com as pessoas, assim, dava uns beliscões disfarçados assim no braço, sabe? E a menina aceitava, porque ela achava que ele era a última Coca-Cola do deserto, como se não fosse ter mais ninguém na vida, como se terminasse aquele relacionamento, acabou. Não fosse mais conseguir ninguém, não fosse mais conquistar ninguém. Eu sou super adepta dos relacionamentos darem certo. Na mentoria de noivos que a gente dá, eu não faço mentoria para ninguém terminar relacionamento, muito pelo contrário, é para resolver problema, é pra gente poder ir pra frente, para dar certo, para funcionar. Esse é o objetivo. Só que se você tá namorando e tá vivendo esse tipo de conflito, se você não sabe mais se é pra você tem que refletir. Esse cara realmente quer uma mudança? Ele me trata bem? Como é que ele trata a família dele? Ele tá disposto a dar o melhor pra mim? A me tratar como uma princesa, como uma mulher realmente que merece um valor? Lembrando que você, como mulher, não pode ficar esperando que o cara tenha um comportamento assim de tratar você como se ele fosse seu pai. Se você não teve figura paterna, não espere ser suprida nessa área por um homem. Ele não vai suprir. Então esse relacionamento vai ficar instável. Não vai ter um equilíbrio nesse relacionamento. Então, para fechar a resposta, para vocês entenderem, se você vou voltar aqui, ó, como saber se esse relacionamento não serve para mim? Se você quer saber se ele não serve para você, faça uma lista do que você quer no relacionamento, uma lista do que tá te incomodando nesse relacionamento, que você tá insatisfeita, que você não gostou, que essas perguntas te incomodaram, não foi legal para você. E aí, com isso, com essa resposta, você vai conseguir identificar: ele tá querendo mudar? Ele tá querendo me dar o melhor? Ele tá querendo fazer algo diferente por mim? Ou se acomodou do mesmo jeito, sem querer mudança? Sem querer fazer algo novo? Sem querer fazer algo melhor? Então, quando você tiver consciência disso, as coisas vão ser muito diferentes. Mas enquanto você ficar se iludindo, ele não me deu atenção, não, ele não me liga, ele me belisca, ele é grosseiro, ele me responde mal, ele nunca tá disposto a conversar comigo, sempre deixa pra depois. Mas ele não me levando, né? Acho que é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. Vocês precisam estabelecer metas no relacionamento de vocês. Vocês precisam conversar e falar assim: olha, meu filho, meu filho não, chama de filho não. Olha, meu fulano, vamos conversar. Eu gostaria que o nosso relacionamento fosse assim, ó. A gente pode tirar um dia pra gente ficar junto, pra gente ter um momento de nós dois? O que você gostaria? Ele, porque ele joga muita bola. Ok, ele pode jogar bola. Qual o problema dele jogar bola? Não tem problema nenhum. Mas talvez esse incômodo seu com o futebol, com o videogame, com os amigos, ou sei lá eu com o quê, pode estar escondendo uma ausência, um pedido: por favor, eu quero um tempo de qualidade com você. Então é só você dizer: poxa, eu quero também ter um tempo com você. Qual é o tempo de qualidade que você vai me dar? E aí, dependendo da resposta, geralmente na resposta, na fala, é sempre positiva. Que é isso? A gente vai ter um tempo, a gente vamos separar tal dia. Na fala, geralmente, não são todos, mas geralmente a fala sempre é positiva. Mas na prática, que é a questão. Então você tem que observar a prática, a conduta dessa pessoa. Como ela de fato te trata, como ela de fato se relaciona com você. Isso é que vai trazer de verdade resposta para a sua vida. Então pense sobre isso. Conseguir responder, gente? Faz assim, ó, ou pergunta aqui em cima o que ficou na dúvida para eu poder responder. Quero que vocês saiam dessa live hoje com as dúvidas realmente sanadas. Diz aqui pra mim: consegui responder, ok, entenderam, ok.
Sim, a gente não pode casar achando que o outro vai ser o nosso pai ou nossa mãe. Esse tipo de relacionamento é um relacionamento instável, é um casal instável, onde os dois ficam esperando. Que bom que eu consegui responder vocês. Quando os dois ficam esperando que... Gente, o que é mais comum hoje, acho que sempre, né? Porque antigamente, muito antigamente, 300 anos atrás, tinha muitas guerras e os homens morriam na guerra. Então, desde sempre, as crianças cresceram com a ausência paterna, né? Então, é uma repetição que isso acontece. Então, o que acontece? Quando as pessoas crescem, muitas vezes elas querem sanar esse buraco emocional de pai e de mãe com o outro. E quando isso acontece, quando essa busca acontece, uma imensidão de problemas, de conflitos vão acontecer, porque ninguém vai suprir seus déficits emocionais. Por isso que é importante você se resolver no seu passado, resolver o que aconteceu na sua história, resolver o que aconteceu lá na sua família, se permitir ser tratado, porque isso é fundamental. Por isso que eu sou apaixonada pela terapia sistêmica, porque a gente sempre vai lá atrás e a gente tenta tirar os nós da família, o que aconteceu, para que a pessoa possa se liberar para ter uma vida plena. Esse que é o grande segredo. A gente conseguir não projetar no outro uma expectativa de cobrir os nossos buracos emocionais, porque ninguém tem essa capacidade. Ninguém é capaz de cobrir as nossas dores, os nossos males. Ninguém pode fazer isso por nós. A gente precisa se sarar das nossas dores, das nossas feridas, dos males que nos causaram. A gente precisa se projetar. E quando a gente estiver bem resolvido, nosso relacionamento vai ser bem resolvido. Namoro vestibular para o casamento. Recomendo namoro. Ah, legal. Não conheço não, mas eu vou ver depois esse livro. Gente, então, olha, foi muito bom estar com vocês. Vamos fazer o seguinte, eu vou deixar lá nos stories, já está a caixinha que eu coloquei de pergunta para a live de 12/12. Então coloca lá perguntas e eu vou fazer depois uma votação, hoje ainda, para que vocês possam votar. E amanhã as perguntas mais votadas eu vou colocar no balão para a gente poder responder, tá bom? Eu vou estourar essa daqui só pra gente saber qual que era de hoje. Aqui, ó, vamos ver qual que era de hoje. Salva a live. Eu vou deixar a live no canal do YouTube. A Samanta tá montando lá a playlist, vai ficar todas as lives. A gente vai deixar lá no canal do YouTube, tá bom? Olha, a outra que era assim, ó. Se eu sempre faço algo e ele nunca reconhece e nem mesmo faz por mim, é normal que eu perca o ânimo de me esforçar para continuar fazendo essas coisas? E aí, quem quer que essa pergunta fique amanhã na caixinha também pra gente votar? Faz assim, ó. Gostaram dessa pergunta? Ou não faz sentido pra você? Entenderam a pergunta? Se sempre faço algo e ele nunca reconhece nem faz o mesmo por mim, é normal que eu perca o ânimo de me esforçar para continuar fazendo essas coisas? Quero. Coloca aí que eu repito essa pergunta amanhã. Coloco de novo ela para votação, tá bom? Aí vocês votam lá. Votem pra gente poder escolher. Eu vou colocar outras. E façam pergunta, gente. Faz pergunta. Melhor coisa que tem quando vocês fazem pergunta, porque a gente vai direto no que vocês querem ouvir, tá bom? Então, olha, tenham um restante de dia incrível. Estabeleçam qual é as metas de vocês para hoje. Pensa aí agora rapidinho. O que vocês querem muito realizar ainda no dia de hoje? O que vocês poderiam fazer de que é algo importante e que você ainda não fez hoje? Pense em algo. E agora que você pensou, ó, em algo muito importante que você ainda não realizou hoje, coloca aí na sua agenda para você fazer ainda hoje. Não procrastina, não deixa para amanhã o que você tem que fazer hoje. Faz hoje logo. Combinado? Vai dar tudo certo na sua vida, não fica se menosprezando, não fica achando que você não é nada, que você não é ninguém. Para com esse papo, se trata bem, se valorize, que vai dar tudo certo, tá bom? Um grande beijo, depois confere o vídeo que eu deixei agora lá no GTV e comenta lá, tá bom? Um beijo, fica com Deus, até amanhã, 12/12.